A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Castro, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui reunidos mais uma vez para, com as bênçãos do Cristo, podermos conversar, aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, sobre seus ensinamentos e como trazer esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Rogamos a Jesus, Ele, o nosso Mestre, que nos dê a possibilidade de abrirmos o nosso coração, a nossa mente, para aproveitarmos tudo de bom que o estudo de agora tem a nos oferecer. Nós vamos falar, aprender um pouquinho sobre a importância do Evangelho no lar, sobre a importância de praticarmos o culto cristão no lar. Todos nós temos hábitos que alimentamos, que praticamos em nossas casas. Hábitos de assistir às televisões em determinado horário, com determinados programas. Hábitos, às vezes, de não assistir. Hábitos de pararmos para conversar com alguém ou para estarmos ali sintonizados através da internet, dos meios de comunicação, com parentes, amigos, com pessoas que não podem estar próximas de nós agora neste momento. Ou muitas das vezes, em alguns lares, estamos todos ali, juntos, mas não de verdade, reunidos, não de verdade, comungando com o mesmo pensamento, às vezes passando por situações difíceis, na convivência dessas pessoas junto de nós. E aí, eu gostaria de fazer esse convite a todos vocês que estão nos ouvindo agora, de nos imaginarmos todos juntos no mesmo lar. E este lar é a casa de Simão Pedro, aquele apóstolo do Cristo, porque foi na casa de Simão Pedro onde o Cristo fez e nos ensinou a fazer o primeiro culto cristão no lar. Então vamos todos nos imaginar nesta casa, todos reunidos, com Cristo a nos falar. E neste livro, Jesus no Lar, que hoje vai nos auxiliar no entendimento deste tema, ele foi psicografado por Chico Xavier pelo espírito de Neio Lúcio. Nessa primeira mensagem, começa assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Percebam que Jesus, estando na casa de Pedro, percebeu que em determinado momento a conversa começou a tomar um rumo menos produtiva, menos edificante. E imediatamente ele já pega ali os sagrados escritos para poder mudar essa sintonia, para poder mudar esse rumo dessa conversa. Que já é para nós um convite para a gente poder pensar quantas vezes nós nos deixamos envolver por conversas, por pensamentos, por atitudes que não vão nos levar a um crescimento, a um conhecimento. E essas atitudes acabam muitas das vezes em discussões, acabam muitas das vezes por ferir pessoas que estão junto de nós, por não vigiarmos que naquele momento a gente não está bem para poder falar sobre aquele assunto ou para assistir determinado programa. Quantas vezes, através de um pequeno comentário, nós abrimos feridas em nós e nas pessoas que estão junto de nós
que vão demorar mais um tempo para começar a cicatrizar. Então, percebendo isso, Jesus, atento, sendo Cristo, já tomou logo as Escrituras e perguntou a Pedro: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Reparem que Jesus pergunta a Pedro sobre 3 formas de trabalho: o pescador, o oleiro e o carpinteiro. E nas 3 respostas, Pedro, quando ele pergunta como que cada um trabalha, Pedro responde como cada um deles precisa dar o seu melhor para obter um bom resultado daquele trabalho. O pescador precisa oferecer seu melhor pescado. O oleiro precisa trabalhar com o barro para entregar o melhor jarro. E o carpinteiro, para alcançar o trabalho que pretende, vai precisar trabalhar na madeira, com ferramentas como o enxó, o serrote, o martelo e o formão. E aí então Jesus calou-se por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem o lar se aperfeiçoe? Primeiro, então, Jesus diz para ele que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Qual olhar nós temos hoje sobre o nosso lar? Qual olhar hoje nós temos sobre essa convivência familiar? Porque para Jesus é um berço doméstico. O que é um berço? O berço é aquele lugar onde a gente fica protegido, onde a gente fica aconchegado aos cuidados de alguém que nos ama, quando não temos condição de estarmos sozinhos ainda. Ele fala que é a primeira escola. E o que é a escola? É o local onde a gente vai aprender a conviver com pessoas que não pensam, na maioria das vezes, como nós pensamos, que não têm uma vida, não tiveram uma vida, muitas das vezes, como nós tivemos, ou seja, vamos aprender a viver em sociedade com pessoas diferentes. É onde vamos aprender algo a mais que naquele apenas no lar nós não conseguimos aprender. E ainda completa, é o primeiro templo da alma. O nosso lar, além de ser um berço, além de ser uma escola, Jesus também nos diz que é o templo da alma. O templo onde a gente muitas das vezes vai para encontrar o nosso Pai, vai para entrar em sintonia com esse Pai de amor. E ali, naquele lar, ele nos diz, é o templo,
que nós necessitamos. Mas ele faz uma pergunta para Pedro. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Se nós queremos uma comunidade tranquila, segura, precisamos começar a trabalhar isso dentro do nosso lar. Jesus nos propõe. Ele fala assim: a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Não adianta a gente querer a paz lá fora se a gente não começar a trabalhar ela aqui dentro. Primeiro dentro de cada um de nós, depois dentro desse lar, dentro deste berço doméstico, na convivência nessa primeira escola que recebemos do nosso Pai de amor, dentro desse templo onde a nossa alma hoje se encontra. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se é difícil para nós, estando num lar onde temos pessoas que pensam diferentes, onde temos pessoas que vão, naquela convivência ali, colocar à prova a nossa paciência, a nossa compaixão, nos puxar a trabalhar a caridade, se nessas quatro paredes a gente tiver dificuldade, como que nós vamos fazer para trabalhar isso no mundo, entre as nações? Tudo começa aos poucos, primeiro com a gente mesmo e depois nesse ambiente, neste lar que é este berço, esta escola e este templo. Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo-nos de Jesus, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Se a gente ainda tem dificuldade de amar esse irmão que está aqui tão perto, nós vamos ter mesmo a facilidade que almejamos para amar e para respeitar o nosso Pai, que muitas das vezes entendemos que está tão longe, quando na verdade, quando a gente conseguir compreender, vamos entender que o nosso Pai está exatamente nesse irmão que cobra de nós a melhoria através do amor, através da compaixão, através do respeito. Então Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Jesus convida Pedro a pensar: a mesa de tua casa é o lar de teu pão. E ele diz que a gente recebe do Senhor, você recebe do Senhor o alimento para cada dia. E nos propõe, e nos questiona: por que não instalar ao redor dela essa sementeira de paz na conversação e no pensamento? Nós que muitas das vezes somos tão invigilantes com a conversação e, acima de tudo, com o nosso pensamento. Porque quando estamos dentro do nosso lar e não vigiamos a nossa fala, o nosso pensar, as nossas ações até pelo pensamento, podemos colocar neste lar, impregnar na nossa casa sentimentos que não vão facilitar a nossa convivência. Porque se a gente ficar o dia inteiro pensando na mágoa que carregamos por determinada pessoa, se ficarmos o dia inteiro imaginando ou falando de alguém, ou achando defeito em tais pessoas e falando sobre aquilo, quanto vamos impregnar a nossa casa dessas energias negativas? E se nós estamos em um lugar com as energias negativas, de onde vamos tirar
a força, o ambiente agradável para entrarmos em sintonia com os nossos mentores de luz, com os nossos anjos guardiões, porque ali eles não vão estar. Eles estarão aonde for agradável para entrarem em sintonia com a gente. Porque nesta condição de pensamento, de conversações não edificantes, vamos atrair para perto de nós apenas irmãos espirituais que vão pensar e agir da mesma forma. E se essa for a nossa escolha, os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores vão respeitar a nossa escolha. Porque é da lei divina o nosso livre-arbítrio. Então não é culpa de ninguém, Deus não abandona ninguém. O nosso Pai de amor nos ama a ponto de deixar que a gente escolha, que a gente faça a nossa escolha. E ela deve ser nossa. Mas para que ela seja uma escolha que nos auxilie na nossa caminhada evolutiva, na nossa evolução moral, nós precisamos ter a disciplina do estudo, da prece. Este mecanismo da prece é um dos melhores para nos auxiliar neste momento em que por alguma invigilância nos deixarmos levar, como diz Jesus, pela conversação e pelo pensamento que podem vir a nos atrapalhar. Neste momento precisamos estar atentos para elevar o nosso pensamento a Deus e pedir: eu não quero pensar nisso, Jesus, me ajuda. Eu não quero falar dessa pessoa, desse assunto. Ou assistir esse noticiário que hoje eu não estou preparada para ouvir, porque traz para mim muitos sentimentos de tristeza, de amargura, de ansiedade, angústia. Então, se hoje eu não estou preparado, eu não vou assistir. A escolha é sempre nossa. Ou se hoje eu quero ver o noticiário, assistir o noticiário, que eu vá com o meu coração preparado para essas notícias que nem sempre são as melhores, para que eu eleve o meu pensamento em pedido de socorro àqueles irmãos que estão sofrendo, àqueles irmãos que estão agindo contrários à lei de Deus e causando o sofrimento de tantos outros. Tudo é o meu preparo, tudo a escolha sempre será minha. Então Jesus continua: o Pai que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. A fartura daquela mesa, cheia de pão, de alimento, ela começa no pequeno grão, que deve ser plantado, cultivado, cuidado. Tudo isso que nós estamos dizendo, o Evangelho nos convida a trabalhar a partir de um pequeno grão, do dia a dia. Então, se hoje eu começo a fazer o meu Evangelho no lar, que eu comece com um pouquinho de tempo, com uma pequena leitura. Ah, mas eu tenho, às vezes a gente coloca, os empecilhos. Eu tenho criança em casa, é difícil de fazer. Nós temos várias opções. Ou fazer com essa criança com uma conversação fácil, que ela possa entender a mensagem do Cristo. Ou que eu possa fazer com ela um momento do Evangelho e depois que eu possa fazer entre os adultos da casa, com um entendimento, com uma conversação mais complexa, para que todos possam colocar os seus entendimentos, fazer os seus comentários. Se eu digo que moro sozinha, como eu vou fazer o Evangelho no lar sozinha? E aí Jesus nos diz: nós nunca estamos sozinhos. Sempre temos ali as companhias espirituais junto de nós, porque nós não acreditamos, não pedimos a proteção dos nossos espíritos protetores, dos nossos anjos guardiões. Se ali vamos parar naquele momento para fazer uma leitura em voz alta sobre o Evangelho do Cristo, ele ali estará junto de nós.
Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Jesus continuou. Então, o Evangelho, ele não começa lá na multidão, ele começa aqui dentro de nós. Ele começa dentro do nosso lar, para depois ir de encontro a essa multidão. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como se não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Que a gente possa, a cada dia, também dizer ao Mestre, seja feito como desejas. Porque quando a gente fala esta frase do fundo do nosso coração, nós estamos nos entregando às mãos desse Mestre e entendendo que Ele sempre fará por nós o que for o melhor. Nos dias em que estamos vivendo, com os nossos desafios, quantas vezes nós temos, numa semana, 7 dias? Será que conseguimos tirar desses 7 dias um apenas para elevarmos o nosso pensamento naquele momento? Pedir a Jesus que esteja ali conosco, porque vamos receber a visita dele. E quem não quer receber Jesus dentro do seu lar? Estaremos ali junto de pessoas, de familiares que nos amam e que nós também devemos amá-los. Não quer dizer que não vamos ter com essas pessoas aspectos que vamos divergir, pontos de vistas diferentes, mas que possamos, através desse encontro, através desse momento junto do Cristo, aprender a colocar em prática o respeito, ouvir o outro, aprender o que Jesus tem a nos dizer neste momento, com o coração aberto, sem usar esse momento para ofender, que possamos, uma vez que seja por semana, nos reunir, mas não ao redor deste mecanismo que hoje tanto nos prende, a televisão, ou às vezes os celulares, mas que possamos ali naquele momento nos olhar, cada um de nós, que possamos ali naquele momento ouvir a cada um. E assim, então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Foi o Cristo que fez o primeiro e nos convida a cada dia. Através da doutrina espírita, aprendemos da importância que é a prática do Evangelho no lar. Esta prática que não precisa ter nenhum ritual, apenas a disciplina. Marcarmos um dia, num horário, termos ali uma leitura que possamos abrir, um livro que possamos abrir, fazer uma leitura edificante, elevar o nosso pensamento a Deus através de uma prece, agradecendo por esta oportunidade, pedindo a Jesus que esteja ali conosco. Vamos receber a visita de Jesus, sabendo que não precisa ser nada muito duradouro, muito extenso, 15, 20 minutos, que possamos ali naquele momento, junto dos nossos familiares, aprender com esse nosso irmão mais velho, os ensinamentos que ele nos deixou, principalmente através do seu exemplo. Aprendermos a fazer bom uso de tantos talentos que temos, a fala, a audição. Que neste momento, juntos na nossa casa, reunidos junto do Cristo,
o nosso lar possa se transformar num ponto de luz, porque é assim que acontece. E um ponto de luz, ele sempre será uma referência para aqueles que estão em sofrimento, para aqueles que precisam de um alento. E com a nossa prática e com a nossa disciplina, muitos irmãos são levados à nossa casa, junto dos seus benfeitores espirituais, para aprenderem junto de nós. E quem não quer ter um lar que seja um ponto de luz, um ponto de amor, de referência do Evangelho do Cristo? Tenho certeza que todos nós queremos que assim seja. Que todos nós possamos ter a força, a disciplina, a compreensão do bem que nos faz ter o Cristo junto de nós, na nossa casa, ter, depois desse Evangelho no lar, através da harmonia que se cria, a companhia de espíritos de luz junto de nós, amigos protetores, benfeitores que ali vão permanecer pela harmonia do ambiente. Que Jesus nos fortaleça a cada dia, para que a gente possa fazer do nosso lar aquilo que Ele nos disse nesta mensagem de hoje. Que o nosso lar seja o berço doméstico, a primeira escola e o primeiro templo da alma. Que a gente possa conviver dando o nosso melhor, oferecendo o nosso melhor, para nesta lei também divina, que é a de causa e efeito, a gente possa receber o melhor dessas pessoas que estão junto de nós, não por um acaso, porque Deus nos colocou na família certa, com as pessoas certas, aonde devemos e precisamos estar. Que Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.